solo l'amore che conosce quel che è vero. L'amore è un bene, non fuori il male, non c'è l'invidio, vanità. O Renato Russo, na realidade, o que aconteceu? Ele foi um vínculo importante. Da mesma maneira que, de uma forma, o Raul Seixas foi um vínculo importante comigo para essa legião de fãs, que o Raul até hoje é um fenômeno. Claro. Mas a história do Renato Russo é muito interessante, porque quando o Renato Russo apareceu, foi na década de 80, eu estava lançando um disco. E eu estava fazendo um trabalho de rádio. Aí um belo dia eu estava em Goiânia, fazendo um trabalho numa emissora de rádio, não. E um dos rapazes da discoteca colocou o disco da Legião Urbana para tocar. E eu ouvi aquele som: tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você, não é me dominando assim. Porque ele tinha aquela coisa impostada, aquela coisa. A partir desse dia, o Renato Russo entrou na minha vida. E eu entrei na vida do Renato Russo, uma pessoa que eu nunca havia visto, tudo mais. Aí comecei a prestar atenção e tudo mais. Um belo dia eu fui no programa da Marília Gabriela, eu fui na TV Bandeirantes e estava lá, tinha um programa da Marília Gabriela. Que era cheio de artistas. E estava recebendo o Legião Urbana. E eu fui lá para conhecer a rapaziada. E foi a primeira vez que eu vi o Renato. Aí eu cheguei assim, a rapaziada começou a tirar sarro com a cara do Renato Russo. Naquela de brincadeira: ô, homem aí, vai lá, pede a benção para ele. O Renato, ele era tímido, né, uma pessoa tímida. Aí ele chegou para mim e falou assim: vem cá, você acha que é parecido mesmo? Ele sentado assim, o pessoal em volta, né? Eu falei: olha, Renato, eu acho que tem certas regiões que realmente as nossas vozes são parecidas. São times parecidos, como existem pessoas parecidas. E eu falei assim: mas não se preocupe não, porque o diabo não é tão feio quanto pintam. E a partir desse dia, foram aqueles comentários, e as pessoas falavam, em todo lugar que eu ia, comentavam do Renato: mas como é que é? Você acha que ele imita? Eu não achava que ele imitava coisa nenhuma. Na realidade, eu achava que ele tinha uma voz, ele tinha um timbre parecido. Até que um dia, eu liguei para o Renato. E o Renato, naquele dia, eu senti que ele estava doentinho e tudo mais, etc. E eu senti que ele estava tristonho, e quando ele ouviu minha voz, ele ficou alegre. Ele ficou muito feliz. Depois que ele faleceu, eu comecei a trabalhar num projeto com o Pena Schmidt para gravar o rock dos anos 80, um disco sobre a música dos anos 80, gravando música de várias bandas, mas não fechando em Legião Urbana. Gravaria eventualmente alguma coisa da Legião Urbana. Eu tinha medo de fazer alguma coisa com a Legião Urbana, depois da morte do Renato, né? E que alguém achasse que aquilo era uma coisa que eu estava me aproveitando. Eu já tinha gravado Elvis, já tinha feito... Então fica parecendo... Tem tudo a ver com... Tem a ver com a minha história, tem a ver com a minha história. O Raul, quando era meu produtor, já brigava comigo e já queria que eu cantasse Elvis Presley naquela época. Knock me down, slap on my face, my name all over the place. Do anything you wanna do. Honey, lay off my shoes and don't you slap on my blue suede shoes. Well, you can do anything but slap on my blue suede shoes. De repente, um dia eu estava no aeroporto de São Paulo e um rapaz chega para mim e fala assim: Jerry Adriani, me desculpa eu te abordar. E é pelo visual dele, aquele óculosinho, aquela coisa toda, tudo mais, eu notei que era uma pessoa que era fã do Renato. Ele procurava se vestir, tipo, imagem tipo do Renato e tal. Ele falou para mim: olha, você me perdoe, eu tive um sonho na semana passada, que eu sonhei que você tinha gravado um disco com as músicas da Legião Urbana, acompanhado pelo pessoal da banda Legião Urbana, e que você era um dos grandes sucessos no Brasil, que estava fazendo um sucesso enorme. Você tem que fazer esse disco. Isso no aeroporto. Um pouco tempo depois, Leão, eu recebo um telefonema, um mês depois, de uma produtora, dizendo que estava sendo realizado um show em Brasília, em homenagem ao Renato Russo. Ah, que você participou, né? E que eu estava sendo a primeira pessoa convidada, que eles iam convidar mais ou menos uns 30 artistas do pop nacional
mas que eu era o primeiro convidado, porque se o Renato estivesse vivo, eu seria a primeira pessoa que ele chamaria para fazer o show. Isso me disse a produtora, que também estava com problema de saúde e tudo mais. Eu fui para Brasília e na hora que eu saí para fazer o show de Brasília, eu comentei com a minha mãe, que era viva ainda na época. Eu falei, mamãe, eu não sei por que eu tenho a impressão que este show vai ser uma coisa marcante na minha vida, na minha carreira e que vai mudar muita coisa na minha vida. Ela falou, mas por que você está falando isso? Eu falei, eu não sei, eu tenho essa impressão. Eu lamento que a senhora não possa ir comigo hoje. E saí, fui fazer o show. E realmente foi isso, não. Cheguei lá, foi uma loucura. Acontecimento, né? O meu show foi o meu show. O show do qual eu participei. Havia lá 30 artistas importantíssimos do pop. E eu cantei, foi um negócio, foi uma emoção impressionante. Será só imaginação? Será que nada vai